Está começando mais uma temporada do Profissão Cientista, do blog, feito pelo blog Guia dos Entusiastas da Ciência, onde a gente entrevista cientistas para contar um pouco da história de vida deles e também falar um pouco das pesquisas e do que está sendo feito aqui na universidade. Sou jornalista, sou Renato Cunha e hoje estou aqui com a professora Luciana Zateca. Professora, muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, eu fiquei super feliz. A professora, eu vou falar o currículo dela que é meio longo, então peguei minha colinha aqui. Ela fez bacharelado e licenciatura em Química no Mackenzie, se eu errar alguma coisa você me fala. Bacharelado em Filosofia na USP, mestrado em Química Orgânica na USP, mestrado em Filosofia na USP e doutorado em Filosofia na USP. Tem um pós-doutorado em Filosofia da Ciência na PUC de São Paulo, né? E aí, os interesses de pesquisa da professora que é aqui da UFABC giram em torno de história moderna, teoria do conhecimento, tem um pouquinho de ciência e religião ali no meio. Um pouquinho, fundamentos teológicos da ciência moderna. Professora, você fez um pouco do contrário da minha trajetória, porque eu venho das ciências humanas e estou nas ciências exatas. Tá. Você começou nas ciências exatas e veio para as ciências humanas. Como que foi isso? Como que você começou a gostar de química, decidiu fazer química e como foi essa transição para a filosofia? Rodrigo? Renato. Eu, ainda jovem, acho que eu estava no segundo ano do ensino médio, eu acho que muita gente começa dessa maneira, eu me encantei pelo professor de química do então Colégio Rio Branco. E me encantei porque, de fato, as aulas de química dele eram excepcionais. Ele conseguia, de alguma maneira, passar os conteúdos, mas mostrar quase que o cotidiano da ciência química, né? E quando ele começou a relatar questões ligadas ao Big Bang, da cosmologia, eu, de fato, não tive mais dúvida do que eu queria. Então, das ciências da natureza, a química sempre me encantou. Eu acho que eu não gostava tanto dos sistemas ideais, da física, mas eu gostava realmente do âmbito da materialidade, da operacionalidade, como é que as reações acontecem. Então, eu fui para a química, né? Acabei entrando numa faculdade muito próxima à minha casa, a Universidade de Mackenzie, que depois até eu pude dar aula de química lá, uma universidade que eu gostei muito. Mas aconteceu que no segundo ano que eu estava cursando a graduação, meu pai faleceu. E meu pai ficou doente alguns meses, ele teve um câncer daqueles bem fortes. E aí eu era jovem, eu tinha, 19 anos, e eu entrei em contato com questões existenciais, como qualquer ser humano, né? E aí eu me lembro bem que eu levava para as aulas de química questões de cunho existencial. Então, numa aula de orgânica clássica, por exemplo, a professora estava falando do carbono, do silício, e eu queria saber o que estava por trás do carbono. O que estava por trás do silício? Por que o carbono é o fundamento da vida? Por que o carbocátion é aquele estado de transição que tem uma estabilidade? Por quê? E eu percebi que a química, ela, embora fascinante, e eu continuo achando, tanto que algumas pesquisas minhas eu ainda trabalho com química, especialmente a orgânica, a química por si só não estava dando conta, né? E aí eu resolvi prestar uma segunda faculdade e na época eu fiquei em dúvida entre a psicologia e a filosofia. Certo. E aí decidi ir para a filosofia. Aí por questões puramente... não teve uma razão própria, eu optei pela prestar filosofia na Universidade de São Paulo, acabei passando no vestibular e aí eu acabei juntando as duas profissões. Na filosofia eu acabei ganhando um arcabouço que, num primeiro momento, tentava responder essas questões existenciais e eu percebi que o campo de conhecimento é incomensuravelmente maior. Sim. Quer dizer... E a pesquisa científica veio nessa época? Você já começou a fazer iniciação científica? Como que foi essa sua trajetória na pesquisa? São áreas parecidas do que você trabalha ainda hoje ou mudou muito? Não, embora a química ela não estava conseguindo me dar algumas respostas sobre a morte, sobre a finitude, sobre, enfim, os fundamentos metafísicos, eu era apaixonada, ainda sou uma entusiasta da ciência. Então eu resolvi fazer uma iniciação científica em paralelo com a graduação em filosofia.
Então eu fui para o Instituto de Química da USP estudar uma planta que os caiçaras da Judéia tomavam, né, para determinados fins farmacológicos, e eu quis estudar fitoquimicamente, isolar alguns princípios ativos dessa planta para poder voltar para essa comunidade e falar, olha, pode tomar, não pode tomar, tem substâncias tóxicas também, tome cuidado. Então eu sempre acreditei, claro, no alicerce teórico da ciência, mas se possível, para dar um retorno para determinadas comunidades. Eu acho que esse aspecto, muitas vezes quase que prático da ciência, ele é muito interessante também. E era uma comunidade pequena, então eu comecei numa iniciação científica que depois se tornou meu mestrado no Instituto de Química em Química Orgânica, né? Isso eu não fiz mais, quer dizer, essa vivência de estar no laboratório 6 dias por semana, 8 horas por dia, vendo gotejar, fazendo a cromatografia, lendo ressonância magnética nuclear, quer dizer, esse tipo de coisa eu não fiz, mas eu sinto, Rodrigo, que me deu elementos concretos para depois eu poder pensar o conhecimento e a ciência. Eu acho que uma coisa é alguém que faz filosofia da ciência sem a experiência de laboratório, sem a concretude. E outra coisa é quem de fato passava 8, 10 horas lá para não poder ir embora. Você tem que esperar uma reação, um determinado procedimento terminar. Então, para além do meu trabalho teórico e prático, a vivência que eu ganhei de laboratório eu acho que foi fascinante. Bacana. E aí o mestrado em filosofia veio logo em seguida? Veio um pouco aí foi um problema, porque na graduação eu tive uma matéria sobre um filósofo alemão que eu sempre brinco, que o meu marido está do lado esquerdo da cabeceira e o bigode do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, está do lado direito. Eu me encantei pela filosofia do Nietzsche, eu me encantei de um jeito tal, da mesma maneira que eu havia me encantado pelo Big Bang. Eu me encanto pelas coisas, me encanto. Eu acho que o homem, a mulher de ciência, ela tem um pouco essa coisa com espanto, sabe? E esse espanto pode vir de inúmeros saberes, de inúmeras coisas, pode vir de um filme, pode vir de uma música, pode vir de um livro. Para mim veio inicialmente com o Big Bang e em segundo momento veio com uma teoria que o Nietzsche chama de hipótese do eterno retorno. O que é isso? É uma hipótese segundo a qual o tempo volta, o tempo é cíclico. Nós não temos a concepção de tempo que a tradição judaica cristã opera, então você tem uma origem e não sei quando você vai ter uma teleologia, ou seja, um fim, mas o Nietzsche opera com uma concepção de tempo no qual as coisas retornam. Mas não é só as coisas que retornam, as coisas na mesma sequência, as coisas exatamente da mesma maneira elas retornam. Uma menina de 21 anos de idade, lendo Schopenhauer e Nietzsche, eu fiquei encantada e eu perguntava, mas como que é possível? Isso é possível? Como que funciona o conhecimento nessa concepção? Como que é o espaço? Como que é o tempo? Como que é a força? Como que é a matéria? E aí eu fiz um segundo mestrado, tentando entender o que se pode se chamar, com muitas aspas, de uma teoria do conhecimento em Nietzsche. Quer dizer, quais eram os elementos que a gente poderia pensar um conhecimento não dentro das ciências naturais, mas agora dentro de uma concepção filosófica, digamos assim. Mas o Nietzsche, por favor, me corrija se eu estiver errado, ele tem duras críticas à ciência, né? No livro Ganhar a Ciência, ele bate... Você está corretíssimo. E como que funciona? E essa contradição, como que a gente consegue resolver? Eu não sei se a gente consegue resolver. Né? Mas o interessante da tua questão, super bem colocada, é o seguinte: primeiro, o Nietzsche tem uma crítica a uma determinada concepção de ciência, que é uma concepção mecanicista. Então, por exemplo, ele foi um entusiasta da física do Boscovich, que era uma física do século XIX, que começou a trabalhar com os átomos de uma perspectiva mais energética e menos materialista. Então, o Boscovich, por quê? Porque o Nietzsche precisava de alguns conceitos que lidassem com força. Ele trabalha com o conceito de vontade de potência, com o conceito de força, então ele criticava a noção de substância, de átomo, de matéria e se aproximava mais de uma perspectiva dinâmica, termodinâmica e etc. Em segundo lugar, entender
possível falar um conhecimento numa teoria que critica a ciência, também é válido. Porque o que ele vai falar para a gente? Que não é possível conhecimento petrificado, que a linguagem petrifica, que as teorias petrificam, mas que é possível você falar num certo tipo de conhecimento perspectivista. Então, ele sai, digamos assim, disso que você chamou de um paradoxo, de uma aporia, falando que é possível você ter perspectivas. Então, eu tenho a perspectiva da química, a perspectiva da física, a perspectiva da arte, a perspectiva da filosofia, e nenhuma delas é verdadeira ou falsa. Elas são perspectivas. E quanto maior as perspectivas, quanto maior a abrangência que você puder usar para se aproximar de um determinado fenômeno, maior o seu conhecimento sobre esse fenômeno. Eu acho isso interessantíssimo. Nietzsche realmente é muito interessante. Até eu assisti uma aula do professor Clóvis de Barros, também gosta muito de Nietzsche, e ele disse que um livro do Nietzsche não é para você ler do começo ao fim, você tem que ler um parágrafo e às vezes discutir aquele parágrafo talvez a vida toda, toda a razão. Por anos. Não, o aluno que pega um livro de Nietzsche do começo ao fim e acha que entendeu tudo, tem alguma coisa muito errada. Porque embora ele escreva por aforismos, né, pequenos trechos, às vezes a gente fica dias, semanas, porque de fato a aparente obviedade e síntese é só aparente. Sim. E professora, eu queria falar um pouquinho da história moderna. Tem como a gente fazer algum paralelo com o que aconteceu na ciência, na história moderna, com o que até, não sei, talvez eu esteja viajando, mas a gente fazer esse paralelo com o eterno retorno, a gente consegue de alguma maneira prever o que pode acontecer na ciência? Ou prever caminhos da ciência para o nosso tempo? O que tem de parecido na ciência e na história moderna com a nossa ciência hoje? E o que tem de diferente? Bom, tem uma questão que me inquieta demais hoje em dia, que é um medo que eu estou sentindo, e eu acho que vários pesquisadores sentem, porque o que é a modernidade? Que é a grande sacada da modernidade é que você tem a distinção do espaço privado do público. Então, o que acontece? A religião, por exemplo, ela sai do espaço público com a filosofia medieval e ela entra no espaço privado. Então, óbvio que há um respeito a todas as religiões, óbvio, né? Mas o crente é o crente na sua casa, o crente é o da família, né? E a ciência, ela vai ganhando a sua autonomia a partir daí. A educação ganha a sua autonomia, o Estado vira laico. Isso é a modernidade, é a separação do âmbito privado e do âmbito público. Hoje em dia, a gente está percebendo com uma série de fake news, um momento no qual a ciência está sendo absolutamente mal vista, ridicularizada. Na verdade, eu diria mais, ela está sendo deturpada. É um pouco um movimento contrário à modernidade. É quase que se a gente estivesse vivenciando o absurdo de estar voltando para os tempos antes da modernidade. Então, isso eu acho uma coisa perigosa e tem que ser dita, não no sentido político, nada disso, mas no sentido da gente manter a autonomia científica, porque graças a essa autonomia que os antibióticos, que a tecnologia, tudo aquilo que a gente tem de bom e de ruim, não é que a ciência é só boa, mas todo o desenvolvimento científico, ele veio no decorrer dessa autonomia. Isso tem que ser respeitado. Então isso é uma coisa que eu acho que isso a gente ganhou com a modernidade. Uma outra coisa que vem muito perto daquilo que eu trabalho, né, na modernidade, principalmente com os humanistas clássicos, eu estou pensando aqui, por exemplo, no projeto do Descartes, no projeto do Francis Bacon. O que acontece? Com o Descartes, diferentemente do que a gente via na tradição aristotélico-tomista, ou seja, na tradição antes desses humanistas clássicos, antes do século XVII, você tem na modernidade uma separação entre o sujeito e o objeto. É o famoso dualismo cartesiano, né? O eu de um lado e as coisas, a materialidade de outro lado. Com isso, o Descartes, e de certa maneira também o Bacon, eles conseguem mostrar que a matéria ela pode ser entendida e, portanto, manipulada, instrumentalizada, independentemente da alma. E a partir daí, então, o que acontece?
eu posso levar para o laboratório não só aspectos da natureza, do mundo natural, mas eu posso levar para o âmbito do laboratório o próprio corpo. A partir daí ocorrem as vivissecções com os animais, a partir daí ocorrem as primeiras transfusões de sangue, a partir da modernidade o corpo se torna um objeto técnico. Isso eu acho que o que eu chamo de programa baconiano, o corpo se tornando um objeto técnico, ele na verdade, você continua tendo a partir da modernidade estudos cada vez mais aprofundados sobre isso. Não é à toa, por exemplo, que no século XVIII você vai ter nomes como Lamettrie e mesmo o famoso Marquês de Sade, que vão trabalhar o corpo como uma máquina de prazer. O corpo é sempre visto como uma máquina. No século XIX você vai ter uma absoluta instrumentalização do corpo, que vai dar os horrores do eugenismo e atualmente num tema que eu trabalho bastante, que é o transhumanismo. Então eu acho que a modernidade, de semelhante, ela abre as portas, digamos assim, para um projeto tecnicista, instrumental, que se mantém até hoje. Por outro lado, eu acho que nesses primeiros nomes que eu citei, você tinha ainda aspectos éticos e religiosos, no qual a natureza ela ainda mantinha uma sacralidade. Você mexia com ela, você atormentava ela, mas tinha um ethos social que resguardava ela, ou seja, a boa ciência era ciência feita para todos. A boa ciência era ciência que desenvolvia remédios para todos, fertilizantes para todos. Eu acho que no decorrer da contemporaneidade, metaforicamente anunciada a morte de Deus, a ciência ganhou um lugar da religião e esses aspectos éticos eles foram diminuídos e começou a ter um vale-tudo. Ou seja, esse aspecto cuidadoso com a natureza, esse aspecto no qual você tinha cuidados éticos ou teológicos se perdeu. E hoje em dia você tem nos laboratórios uma pura relação instrumental do homem com a natureza. Isso eu vejo um aspecto diferenciado frente à filosofia moderna. Certo. Eu respondi? Respondeu. Falou. Você falou da sua pesquisa, eu ia perguntar sobre isso. Você disse que está pesquisando transhumanismo. Nossa. Como que explicamos esse conceito? O transhumanismo é uma filosofia, um movimento científico contemporâneo. Ele está começando a ganhar agora um tônus mais forte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Ele é um movimento que acredita não mais na cultura, não mais somente na educação, mas ele acredita na ciência e nas técnicas como instrumento básico para o homem alcançar a longevidade e talvez até a imortalidade. Então, os transhumanistas acreditam que por meio da manipulação corporal, técnica, nós, a médio prazo, vamos conseguir, por exemplo, habitar novos planetas, nós vamos conseguir interferir nos genomas, nas questões do DNA, nas questões dos vírus e alargar demais a nossa longevidade. E existem alguns, inclusive, que não enfatizam tanto a questão biológica, mas mais a questão ligada à inteligência artificial, que a gente vê em muitas séries da Netflix que trabalham com questões de distopia, no qual o cérebro humano ele vai poder sofrer um uploading num outro locus, que seria um computador com uma capacidade gigantesca, no qual a nossa memória ela vai ficar imortal. Então você tem vários jeitos de entender esse transhumanismo, desde realmente tecnologias corporais, né? Então hoje em dia a gente já sabe, se a gente fizer searches na internet, você já percebe ciborgues, que são homens com mulheres com, sei lá, olhos biônicos, braços biônicos, próteses gigantescas. Então esse seria o princípio da coisa. Então você teria questões biológicas, fisiológicas, vivendo conosco, o homem e a máquina se tornaram de fato uma coisa só, e até uma perspectiva mais ligada à inteligência artificial, no qual a nossa mente vai se tornar eterna. Como eu acredito que isso provém da modernidade, essa ideia de você querer operar com o corpo
por meio da ciência, por meio da técnica, por meio de alteração de sangues, etc., eu estou estudando essa perspectiva a longo prazo. Quer dizer, como que isso se deu na modernidade e agora esse projeto absolutamente... Acho que não tenho nem adjetivo para isso. Esse projeto, para dizer o mínimo, problemático, que é o transhumanismo, porque a questão é a seguinte, né? Tá bom, se atinge a longevidade, para quê? Sim. E as outras pessoas? E os meios para você manter? Os recursos, né? Os recursos naturais. Então, e mais do que isso, tem uma questão que é muito inquietante, e que aí a ciência e a filosofia estão juntas, né? Não tem como você... a gente sabe que a desigualdade hoje em dia está nas favelas, a desigualdade social está nas ruas. Agora, quem vai ter acesso a isso? A esses tratamentos de 200, 300 mil dólares? Quem vai conseguir? Você vai ter agora uma outra dicotomia entre os gene rich e os gene poor. Quer dizer, a desigualdade que está nas ruas, ela vai ser incorporada aos próprios corpos. Eu vou ter uma genética para ricos e uma genética para pobres. Quer dizer, tem uma questão ética que a ciência não pode deixar de lado, tá certo? Então, esse tipo de questão, tanto científica como ética, que junta um pouco as minhas perspectivas de formação, sim, é o que está me mobilizando hoje. E já explica um pouco o que você está estudando hoje, já junta realmente tudo que você gosta, que você... Que eu venho estudando nesses 25 anos. Professora, a gente está se encaminhando para o final não! Por mim, eu ficaria falando de Nietzsche aqui. Jura? 2 horas. Vou te convidar para um café. Vamos. Mas eu queria perguntar 2 coisas. A primeira é, a ciência e a religião vão conseguir andar juntas algum dia? Andam juntas? Já andaram juntas? Olha, o Einstein, talvez um dos paradigmas da ciência contemporânea, ele acreditava em Deus. Qual era o Deus que ele acreditava? Sabe? O universo. Deus de Spinoza, exatamente. Por que o Deus de Spinoza? Porque Spinoza tem um conceito belíssimo que abre a sua ética, que é Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. O Deus spinozano não é um Deus transcendente, não é um Deus caricaturado, mas é a natureza. E nós somos, para Spinoza, expressão da natureza. O Deus de Einstein é o Deus de Spinoza, né? Então, eu acho que depende das perspectivas. Quer dizer, você tem vários modos de entender a divindade. Você tem vários modos de interagir diversas espiritualidades, né? E acredito que mesmo aqueles que têm uma devoção e uma crença pela tradição judaica cristã, como eu disse, se essa crença se manter no âmbito privado, no âmbito da crença, não há problema algum. Eu acho que o grande, com muitas aspas, problema é quando a sua fé, que é do domínio da crença e, portanto, da Bíblia, ela interfere no âmbito da ciência, que é uma outra coisa, tem um outro registro, tem uma outra linguagem. Se você respeita esses 2 âmbitos, é claro que elas podem andar juntas. Certo. E para encerrar, professor, eu queria te perguntar, o que é ciência? O que é ciência? Ciência para mim é essa relação que o homem, a mulher, estipulou, esse instrumento que nós criamos, gigantesco, de poder se aproximar dos fenômenos da natureza para podermos, quiçá, vivermos melhor nesse mundo. Então, acho que tem um lado, que é um lado, claro, de descoberta, de aproximação, de fascínio pelo conhecimento humano, e a ciência, como parte desse conhecimento, é um instrumento para isso, mas, mais do que isso, não é uma mera relação, como eu disse, pelo menos para mim, instrumental, mas é uma relação na qual você usa essa relação, essa aproximação com o mundo natural, para poder desenvolver um mundo melhor para todos. E aí acho que a minha tradição humanista fala mais alto. Professora, muito obrigado. É realmente um papo, nem sei quanto tempo deu.
25 minutos de papo aí, enriquecedor com certeza. Eu queria de verdade agradecer o privilégio de estar aqui conversando com vocês, porque de fato eu acredito na ciência, eu sou uma entusiasta, seja da química, da física, da matemática, da filosofia, das ciências sociais, e eu acho que quanto mais a gente puder divulgar isso, melhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Então, em 15 dias a gente volta com mais uma entrevista aqui no Profissão Cientista. Acompanhe nosso blog, se inscreva no canal, curta a nossa página e até mais.